Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação. E hoje trouxemos aqui, além do nosso membro da Comissão Especial de Finanças, tecnólogo Gilvan Bueno, que sempre faz esse programa com a gente, temos uma convidada muito especial, a investidora Lívia Félix. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre mulheres investindo no mercado de ações. Primeiro falando com as meninas. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Érica. É um prazer estar participando do programa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. E, mais uma vez, bem-vindo, Gilvan. Uma grande alegria celebrar esse momento. Eu acredito que um momento histórico aí, um público feminino, principalmente, investindo no mercado de ações e contando suas histórias nesse meio da pandemia. Coisa boa. Bom, vamos começar, então, falando sobre esse boom, né? Esse aumento, né? Porque a Bolsa de Valores era vista como um tabu só para quem tinha muito dinheiro, e a gente viu que 900 mil brasileiros resolveram se aventurar na Bolsa de Valores. A que se deu essa subida? A que se deu essa mudança de pensamento, mudança cultural? Um ponto importante, Érica, para destacar aqui é a taxa de juros, né? Desde 2002, o Brasil tinha uma taxa de juros de mais de 2 dígitos, leia-se 14%, 18%, 16%, 10%. Então, os investidores não tinham estímulos para investir no mercado de ações. Ele simplesmente comprava títulos públicos ou títulos de dívida dos bancos e das empresas. Mas com o desempenho da economia brasileira muito baixo, aquém do esperado nos últimos anos, leia-se aí pelo grande número de desempregados, a economia precisou se pensar de uma outra maneira. Qual maneira? Estimular a queda da taxa de juros, é o que nós chamamos de política monetária expansiva, para que as pessoas tomassem ali linhas de crédito e começassem a investir. Isso pegou os investidores um pouco desarmados, porque hoje a poupança está pagando 1,40 em 12 meses. Então, uma pessoa que tem R$100, aplica R$100, ganha 1,40. Então, nesse universo, a relação risco-retorno, ele começou a olhar o seguinte: o que tem aqui de opções mais rentáveis no mercado de investimentos? Eu tenho um mercado de ações. E aí começou um fluxo migratório da renda fixa, da poupança, dos fundos conservadores para o mercado de ações. E é interessante ver que o aumento do número de pessoas, né, o número de investidores brasileiros, pode gerar um círculo virtuoso, né, entre empresas e investidores, para que as pessoas deixem de ver como a Mega Sena da virada, a Bolsa de Valores. Como é que você vê isso, Lívia? Como é que você vê essa mudança de paradigmas? Eu acho excelente. Isso mostra que grande parte da nossa população está buscando se informar mais, graças à tecnologia, né? As pessoas têm acesso a informações, mas é preciso ter cuidado também, né, Érica e Gilvan, porque nem todas essas informações podem estar 100% verídicas, então é preciso ter cuidado. Mas o acesso às informações, de fato, ele é um grande fator para levar as pessoas para a Bolsa de Valores. E quem não quer, né? Todo mercado quer e todo país deseja que suas empresas sejam reconhecidas. E nada melhor do que isso é ter seus brasileiros, né, sendo ali dispostos a investir e comprar ações de empresas brasileiras e valorizando, né, essas empresas a nível mundial. É bem bacana. E é interessante a gente perceber também que, com essa mudança de pensamento, com essas quebras de tabu, aquela velha máxima de que brasileiro não sabe esperar pode ir por água abaixo, né? Porque o investimento em ações tem todo um cuidado, toda uma espera pelo momento certo. Como vocês veem isso? Olha, acho que falta ainda para o brasileiro um pensamento de longo prazo. A FGV, no qual tem uma matéria lá, uma atividade complementar, fez um estudo anteriormente, foi publicado um estudo hoje, mostrando que quem se aventura no famoso day trade, o que é o day trade? Comprar e vender ações no mesmo dia, não tem ganhos, tem, na maior parte do tempo, perdas. E isso mostra que a maioria dos brasileiros acreditam que o day trade, eles podem ali viver do day trade, sem precisar trabalhar, só começar o mercado às 10 horas, às 17 horas encerra e ele ganhou dinheiro. E aí, acho que a presença da Lívia aqui até nos ajuda a responder uma pesquisa que saiu recentemente, publicada no Valor Econômico, mostrando que as mulheres seriam melhores gestoras nos mercados de investimento.
Por que você vê isso, Lívia? Nesse universo, por exemplo, do day trade, que é uma coisa de curto prazo, como é que pode ser essa questão? Por que as mulheres teriam melhor capacidade de investimentos? Bom, Gilvan e Érica, acredito que seja uma questão histórica de gênero mesmo, né? As mulheres têm um tato um pouco maior e com os investimentos não seria diferente. Os homens, né, isso já está até comprovado, Érica e Gilvan, eles têm um perfil um pouco mais agressivo, são um pouco mais, né, correm riscos, e as mulheres podem ter até esse perfil, mas elas sempre têm um pouco da consciência ali conservadora. Então, a grande probabilidade, né, de esses fundos, né, como o Gilvan trouxe para a gente, gerido por mulheres, né, estarem avançando e terem grande rentabilidade, maior rentabilidade do que fundos geridos por homens, é uma questão histórica mesmo, uma questão comportamental, diria eu. As mulheres têm esse senso, têm uma cautela um pouco maior do que os homens, e isso está sendo visto no mundo dos investimentos. Érica, desculpa, só pegar um ponto bem legal. Para quem quiser se aprofundar no assunto, em economia surgiu um tema novo chamado heurística, que é o estudo do comportamento. Tem um livro que é Think Fast, Think Lost, Pense Rápido, Pense Devagar, do Daniel Kahneman, que foi um grande ganhador do Prêmio Nobel. Ele falou o seguinte, que existem vieses comportamentais. E o nome desse viés que a Lívia destacou chama-se ilusão de controle. Então, a ilusão de controle é quando você começa a pensar que sabe controlar o mercado fazendo as operações que você acredita que você sabe como controlar, que é o day trade. Então, acho que esse é um livro bem legal para as pessoas se debruçarem aí, só para pegar a carona no comentário da Lívia. Gilvan e as suas indicações de livros. Gosto assim. Bom, pegando ainda uma carona no que a Lívia falou, a gente pode dizer, vocês acham que esse perfil comportamental feminino de esperar mais, de ser menos agressivo, vem da questão cultural, né, que a gente sempre viu, de que a mulher não pode errar, né, errou porque não é o seu lugar aqui? Tem um pouco disso? Tem, acredito que sim, também contribui, Érica, e realmente eu sendo mulher, você sendo mulher, a gente sempre pensa duas vezes, né? Como a mulher também esteve sempre nesse papel, principalmente na sociedade brasileira, de ser pai e mãe, precisar ali fazer malabarismos, né? Principalmente na parte financeira, então realmente isso acaba se refletindo no mundo dos investimentos. Né? Então, acredito que a mulher seja um pouco mais conservadora, mas eu digo aqui, um adendo também. Existem mulheres indo para o perfil agressivo, eu me relaciono com essas. Estou começando aí também a ficar um pouco mais agressiva, mas eu não deixo meus investimentos também conservadores de lado, não abro mão. Não legal. Na mesma cesta, como a gente sempre fala aqui no Investidor em Ação, né, Gilvan? Eu vou ter daquela piscadinha assim para dizer, pô, essa aí a gente fala aqui, muito bom, complementou muito bem. Interessante, né, Érica e Lívia, nós assistimos esse movimento e agora em março nós somos atingidos brutalmente pela questão da pandemia. Ela trouxe consequências nefastas e mudou a história do modelo de negócios. Quem não estava ali preparado para essa questão da digitalização está tendo que fazer agora. As empresas que tinham esse processo estão um pouco na frente e as que não tinham estão pagando um preço alto. Lívia, queria te fazer uma pergunta aqui, até me colocar aqui na parte do curioso. O que você achou na crise ali? O que você comprou na crise? Você pode compartilhar com a gente, né, Érica? Eu estou aqui super curioso para saber o que ela comprou na crise, né? Com certeza. Posso. Então, assim, a minha história com os investimentos, eu comecei um pouquinho conservadora, né? E aí, bastante renda fixa. E aí, depois hoje eu posso dizer que eu sou moderado e para agressivo, tá? Mas também não deixo a minha carteira de conservadora para trás, como eu disse para vocês. É o seguinte, então, a questão é que durante a crise, né, logo no início mesmo, tiveram vários circuit breakers, e aí eu vi parte da minha carteira se esvaindo em 10 mil reais, assim, em menos de uma semana. Mas eu me mantive firme ali, porque eu sabia que as crises são cíclicas, é histórico da economia, a gente está embaixo, daqui a pouco a gente volta, é básico, né? Mas aí eu comprei, aproveitei, fui às compras, comprei um pouquinho, né, de Petrobras, comprei um pouquinho de Via Varejo, comprei um pouquinho de Azul também, e aí hoje eu estou vendo a rentabilidade aí, foi bem bacana. Muito legal, né, Érica? A gente olha, por exemplo, as escolhas
que a Lívia fez, nós temos um pouco de perfil cíclico, um pouco de perfil setorial. Petrobras, basicamente, é a principal commodities ali que domina o mundo, que é o petróleo. A Azul, um setor duramente atingido, que é o turismo, né? Acho que foi um dos setores mais penalizados em toda a crise. E Via Varejo, acho que foi um dos melhores cases. Essa ação chegou, por exemplo, Érica, a R$ 4,00 e recentemente bateu o preço de R$ 22,00, muito pelo cenário das empresas de tecnologias, né? Que nos Estados Unidos a gente chama de Big Techs, e aqui agora a gente chama de nova bolsa, nova B3, né? A B3 das empresas de tecnologia. Então, até legal de secar um pouco esse raciocínio da Lívia, que usou 3 setores diferentes, mas que poderiam se recuperar depois da crise. É legal, assim, a gente falou muito aqui sobre a questão da tecnologia, né? A tecnologia, os novos comportamentos, né? As empresas de tecnologia seriam um bom investimento, como você falou agora. E, com isso, tem crescido muito o número de influenciadores e influenciadoras, né? Nessa questão dos investimentos. Como que vocês veem isso? É uma ajuda boa? Como é que vocês entendem essa questão dos influenciadores digitais, da questão da tecnologia? Então, os influenciadores digitais, eles têm um lado bom e um lado ruim. Tem uma frase que eu adoro repeti-la. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, uma dose proporcional pode acarretar em males nefastos, vamos colocar assim. Num lado foi bom, porque isso estimulou o brasileiro, utilizando ali as plataformas digitais, de acessar, ter outros conhecimentos. Por exemplo, nós assistimos agora aí, por exemplo, o Favela Investidor, ele ganhou uma projeção muito forte. E ele fala mesmo, eu sou o Favela Investidor, levando ali as pessoas das comunidades em São Paulo para investir. Nós presenciamos também jovens, né, ali como Nath Finanças também, a Bia da Barcos, que é uma amiga querida. Nós presenciamos também até um canal de um garoto que também tem 10 ou 12 anos falando desse mercado, mas também nós pegamos o lado dos picaretas, aqueles que fazem falsas promessas, aqueles que falam que você vai ficar rico do dia para a noite, que passa uma foto com uma Ferrari falando, venha você ficar comigo também. Então, isso aí é a consequência. Mas no cenário final, numa avaliação final, é muito positivo. Quando eu entrei no mercado de ações, Raimundo Magliano Neto, que foi o presidente da B3, ele tinha o objetivo de levar a 5 milhões de pessoas à Bolsa. Isso tem 12 anos. E o Brasil não conseguiu. Então, agora, com a ajuda dos influenciadores digitais, da conscientização, e principalmente a pandemia mostrou como isso era necessário, a gente conseguiu aí chegar próximo de 3 milhões de pessoas. Então, foi muito positivo a participação deles, mas também tem um lado negativo, que são as pessoas que estimulam falsas verdades. Bom, eu comecei, né, já tinha interesse no mercado financeiro, eu posso dizer que alguns influenciadores abriram as portas para mim, não vou negar, foi muito importante. Mas eu senti em paralelo também, Érica e Gilvan, a necessidade de saber por mim mesmo, entender como é que funcionava, né, tanto é que eu fui até o Gilvan e a gente conversava bastante sobre isso. Entrei na Financeira Educação, tirei a minha certificação Ambima, né, porque eu achei importante, eu queria entender. Mas eu acho que a presença dos influenciadores é ótima, mas como eu disse no início, as informações elas estão aí, a gente vive num mundo totalmente tecnológico, existem informações boas e informações ruins. As pessoas só precisam se guiar e se direcionar em canais que realmente assegurem a elas informações de qualidade. Bom, fazendo uma pergunta para vocês, como uma nova investidora e o investidor com mais tempo de casa, que ele falou que entrou nesse mercado há 12 anos, acabou de falar, não sou eu que estou dizendo, a questão da taxa Selic está no menor patamar da história, né? Ela influencia também, né, esse mercado de novas pessoas ou antigas pessoas. É um ponto vital, é um ponto importante para o que está acontecendo, para esse crescimento que está chegando a 3 milhões de pessoas investindo. E como a forma de governo, o governo pode influenciar isso? Como vocês veem essa questão, essa ligação, né, entre o mercado e a política brasileira num ano de eleição, né, de eleição municipal, daqui a 2 anos, eleição federal? Como vocês veem isso? Olha, o ponto importante é teto de gastos. Isso tem assustado um pouco os investidores internacionais. Existem índices onde os investidores internacionais alocam seus recursos olhando para a América do Sul, América Latina, vamos colocar assim,
E cada vez mais o Brasil vem perdendo participação, porque no mundo das finanças, quando você prejudica a sua questão fiscal para você fazer programas de distribuição de renda, mas que não tenham responsabilidade fiscal, o que é responsabilidade fiscal? É o que todos nós temos, que é arrecadar mais e gastar menos. Quando você inverte essa lógica, gastar mais e arrecadar menos, isso assusta os investidores. E essa taxa de juros baixa, Érica, é importante destacar que ela não tem só a questão de tentar criar empregos, estimular o empreendedorismo. Ela tem uma questão adicional, que é a dívida pública brasileira. Quanto mais baixo estiver a taxa, menor é o custo da dívida. Então, é por isso que ele deixa a taxa nesse patamar. E vai até, muitas pessoas acreditam que ele pode até descer para 1,75. O desafio agora é a inflação. A inflação está assustando um pouquinho. O preço dos alimentos está muito fora da realidade. Então, com relação, né, você tinha dito, com relação à taxa Selic, a 2%, né, e como isso pode estar influenciando o comportamento nessa debandada de brasileiros indo para a renda variável, eu vejo isso como positivo, né, as pessoas estão ali tendo que buscar mais informações, a taxa Selic, como o Gilvan disse sabiamente, né, quando o governo está reduzindo, ele diz assim, vamos lá, brasileiros, venham comprar, venham gastar, a gente está no período de crise, né? Então, o que acontecia também antigamente? Né? As pessoas tinham uma taxa Selic a 16% ao ano, como disse o Gilvan também, 10% ao ano, e não podiam fazer, não precisavam, né, Érica? Essa era a verdade, fazer muito esforço para ter uma rentabilidade bacana. Né? Hoje, o cenário é diferente. Então, investimentos de renda fixa, eles ainda podem ser interessantes, a depender do objetivo do investidor, mas olhar para isso com certeza, né, ajudou muito os brasileiros a olharem para a Bolsa de Valores com um pouco mais de carinho, perceber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então as pessoas estão se aventurando. A grande questão o brasileiro precisa ter paciência e entender que são investimentos de longo prazo para você ver resultado. Então, a carteira ela vai desvalorizar, a carteira vai valorizar e você se manter firme e forte, continuar fazendo seus aportes. Bom, falamos de renda variável, de novos investimentos, de mudança de cenário, né, que é o grande responsável por tudo isso que a gente está falando. Então, eu te pergunto, Lívia, como uma nova investidora, como mulher, aonde conseguir informações de qualidade, informações que ajudem realmente a quem quer começar a entender, a mulher que quer investir, ou o cara que quer investir, onde conseguir essas informações? Eu queria que você desse uma dica aí para os nossos espectadores. Claro, Érica, com um grande prazer. Assim, eu não vou ter papas para dizer aonde essas informações podem ser conquistadas. Eu, pela minha história pessoal de vida, eu sempre tive ali no Gilvan uma pessoa que me trazia muita confiabilidade, né, muita segurança, uma pessoa que sabe o que está falando, e eu não pensei duas vezes em ir me direcionar para a financeira e educação para aprender mais. Então, o que eu sei hoje aqui, se a gente está batendo esse papo, muito eu devo à Financeira Educação. Claro que tiveram outros também influenciadores, outras informações também, valor econômico, a própria mídia também, né, que me ajudaram muito. Mas quem trouxe realmente para dentro do sangue mesmo a questão do mercado financeiro e conseguiu me ajudar a desmistificar foi a Financeira Educação. Ali tem educação, tem informação. A capacitação é o melhor caminho? Não posso dizer que é o melhor caminho, porque tudo depende do objetivo e do momento da pessoa. Mas eu entendo que, quando a gente fala, o que eu acredito, Érica, que existe uma questão de tabu de educação financeira. Né? As pessoas não falam sobre isso. As pessoas não sabem como funciona o sistema financeiro nacional brasileiro. As pessoas não sabem o que é ética. As pessoas, né, dentro do mercado, as pessoas não conseguem entender sobre negociações, fundos de investimento, muito menos. Então, você aprender tudo isso, ter todas essas informações, te deixa muito mais seguro, né, para dar um próximo passo. Você vai ter ali o seu agente de investimento, eu tenho o meu, tá? Eu não vou mentir, peço muito ajuda, mas eu consigo trocar com esse profissional. Eu não sou diretamente ou unicamente guiada pela opinião dele, eu consigo questionar. Eu acho que é isso que o brasileiro precisa, questionar. E na Financeira Educação, com a certificação, eu consegui. Então, eu super recomendo. E para a gente fechar o nosso papo, então, Gilvan, Lívia, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acreditam
que vai ser o futuro a médio e longo prazo, porque a curto prazo a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ainda, mas a médio e longo prazo, como é que vocês veem o futuro do investimento em ações? Lívia, você vê mais mulheres entrando. Gilvan, como você vê o mercado funcionando? O que vocês imaginam de futuro? Olha, pedindo aqui a palavra inicial, acho que é um dos melhores momentos dos últimos anos ver esse fluxo migratório, a busca incessante por conhecimento. Eu tenho um propósito aqui, um objetivo muito claro, que é trazer mais participantes, sejam como trabalhadores, como investidores ou como entusiastas também do mercado financeiro. E a gente tem a oportunidade de fazer uma grande transformação que nós não tínhamos em anos anteriores. Então, esse é o legado. Uma coisa que eu fiz foi analisar os balanços das empresas e uma coisa ficou muito, muito evidente. Quanto maior o nível de digitalização da empresa, maior tem sido o volume de vendas e, consequentemente, a admiração dos investidores. Eu acho que a grande transformação no mundo dos investimentos, olhando no campo das empresas, é o cenário da digitalização. E olhando no campo das pessoas, a questão ali é muito evidente. Hoje você conversa na rua e as pessoas falam, nossa, mercado de ações, como é que funciona? Eu quero sair da poupança. Caso a taxa de juros venha a mudar, eu acho que esse assunto vai estar no DNA dos investidores. Veio para ficar. Esperamos, Lívia. Bom, eu acredito sim, Érica, que as mulheres vão cada vez mais tomar força e coragem para desbravar o mundo do mercado financeiro. Né? Sinto falta de figuras femininas, mas a gente já consegue ver mulheres falando sobre isso. Eu fico super honrada pelo convite de vocês me trazer aqui para falar sobre esse assunto. O futuro, né? A gente não sabe realmente, como eu disse antes, a economia é muito cíclica, a gente está muito bem, daqui a pouco acontece alguma questão e tudo muda, né? O cenário muda. Mas o que eu acredito que para o futuro é a qualificação, né? As pessoas precisam se qualificar, estar prontas para as oportunidades que surgirem no meio do caminho. Eu acredito que a pandemia, né, do Covid-19, ela trouxe muito essa questão à luz, estar preparado para o inimaginável. E a gente realmente hoje está no inimaginável, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se qualificar. Eu vejo um futuro de pessoas buscando, cada um no seu tempo, no seu momento, qualificação, entender de dinheiro, falar de mercado, enfim, é qualificação para mim. Muito obrigada, Lívia. Gilvan, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria, muito obrigada pela participação no Investidor em Ação e foi um prazer conhecê-la, Lívia. O prazer foi todo meu, Érica, muito obrigada mais uma vez, foi ótimo estar aqui. Érica, meus sinceros agradecimentos, não só a você, como toda a produção que está aí, que eu tenho um carinho enorme, sempre destacar a você, Thaís, o Felipe, a Kátia, a minha comissão de finanças e principalmente ao CRA e parabenizar a todos os administradores do Brasil, que hoje é o dia do administrador, e dizer que eu sinto um grande orgulho de fazer parte e, nesse dia, falar de um novo cenário, né? A administração do mercado de capitais sendo construído por novas personalidades e principalmente pelas mulheres. Isso é muito bom. E mesmo que as pessoas não estejam vendo a gente hoje, no dia 9, fica aí mais uma vez, estamos gravando hoje, na quarta-feira, 9 de setembro, 55 anos da regulamentação da profissão. Fica mais uma vez o parabéns do CRA-RJ a todos os profissionais da área. E quem assistiu a gente até aqui já sabe, toda semana, coisas novas, novos assuntos, aqui no seu Investidor em Ação. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.